hoje nós trazemos para o nosso programa a Liana, uma pessoa muito querida, que Obrigada. sabe muito de doenças autoimunes e também vai nos falar das duas doenças que ela apresenta. Uma que eu achei com um nome muito diferente, assim, e com sintomas muito diferentes também. É uma doença mais rara. Eu tenho que olhar aqui, porque senão não vou lembrar. Esclerodermia sistêmica. Olá, Liana, Olá. tudo bom contigo? Tudo bem, Maga. Então, me conta, então, como é que aconteceu na tua vida a esclerodermia e a fibromialgia? Então, vamos lá. Bom, olá a todos, né? Agradeço o convite. Eu acho que é sempre bom a gente poder falar sobre doença autoimune, porque muitas ainda não têm exame clínico, muitas ainda a gente não consegue reconhecimento na Agência Nacional de Saúde, que isso dificulta o acesso a tratamento, dificulta, às vezes, até as pessoas que precisam se afastar, porque muitas são debilitantes. Então, é sempre importante a gente trazer conhecimento. Então, a fibromialgia, eu vou começar por ela, né? A fibromialgia, eu já tenho histórico de dor desde os 15 anos. Hoje eu estou com 40, né? Então, desde os 15 eu tenho histórico de dor. Mas qual é o problema da fibromialgia? Ela tem mapeado 18 pontos de dor. Só que o que acontece? Nem sempre dói os 18. Às vezes você vai começar com um só que com dor persistente de pelo menos 3 meses. Então eu comecei com dores nas articulações da perna, depois eu tive dores no dorso, fiquei mais de 3 meses com enxaqueca, isso todos em épocas diferentes. Então, cada vez que você sente dor, você vai no médico específico. Então, quando eu tive enxaqueca, eu fui no neuro. Quando eu tive problema na articulação da perna, eu fui no orto e cheguei aí num reumato. Mas como eu era nova, 15 anos, eles ainda não associavam a fibromialgia. Isso também já faz um tempinho, então de lá para cá também muita coisa mudou no diagnóstico. Então, quando eu comecei a ter dor nos braços, o orto que me tratava, ele assimilou, porque as minhas dores eram muito grandes. Ele pediu para que eu consultasse uma reumato, porque ele desconfiava que eu tinha fibromialgia associada. E não é fácil diagnosticar algumas doenças autoimunes, né, Liana? Não. Eu verifico assim, porque não tem exames específicos, não. Né? Aqui não tem. E não é todo médico que conhece ou que dá a importância de vida, né? Isso, é assim, o que acontece, assim, o grande problema, no caso da fibro, algumas outras doenças autoimunes, muitas a gente consegue ainda algum exame através do exame de sangue, a gente tem alguns parâmetros, alguns exames específicos. No caso da fibro, ela é clínica, porque é o teu histórico de dor, é o médico saber mapear os pontos de dor, quais são esses pontos de dor, e aí ele sente que tem um aumento de temperatura, mas é a conversa com o paciente que vai fazer com que o médico reconheça a fibromialgia. Então, o que acontece? Ela é uma doença altamente incapacitante devido à dor. Né? Você imagina tu ter 18 pontos de dor no teu corpo, né? De doer da ponta do pé à cabeça. Meu Deus, né? não é fácil. Como é que você trabalha? Como é que você consegue ter uma vida normal? E aí, essa é uma das doenças que a Agência Nacional de Saúde do Brasil ainda não reconhece como doença. Nossa. Então, difícil, né? se você precisar do auxílio do INSS, vamos dar um exemplo que você precise ter um tempo de tratamento, que você não possa trabalhar, você não tem... Você geralmente vai ter que entrar na justiça para requerer esse direito. Nossa. Infelizmente, no Brasil ainda a gente está. Por isso que é tão importante a gente falar da doença, é tão importante a gente trazer essa doença a conhecimento das pessoas, para que talvez com as pessoas cada vez mais falando a respeito, como aconteceu quando deu bastante visibilidade, quando a Lady Gaga cancelou no Rock in Rio anterior a sua participação por causa da fibromialgia. Então, ali trouxe à tona, muita gente começou... Porque uma pessoa famosa apresentou, então já é visto, não, ela tem condições, ela tem dinheiro, ela... poderia se curar se tivesse cura. Se tivesse cura. Então é real. É real. E assim, e os tratamentos, eles são paliativos, Maga, assim, exercício físico é o melhor, mas vai dizer assim, mas eu tenho dor, como é que eu vou fazer exercício físico? Faça com dor. Dentro do teu limite, mas faça. Você vai ver melhoras absurdas. Eu tiro por mim, tá? Eu tenho conseguido fazer exercício físico. Um outro problema da fibra que as pessoas, principalmente nós mulheres, né? Ela engorda.
principalmente os remédios também utilizados, elas acabam nos engordando. Então, o exercício físico ele tem 2 benefícios. Uma, manter o corpo. E outra, quando você faz exercício físico, você libera endorfina. Daí já deixou e você fica num bem-estar. Outro problema que a fibromialgia traz, sono. A falta do sono, você não consegue dormir. Você não consegue dormir, o teu corpo, você não relaxa, o teu corpo não descansa, a dor continua. E aí o exercício te traz isso. O exercício te traz esse relaxamento. Claro que no início você vai continuar tomando o teu remédio, de repente um relaxante muscular, um remédio para dormir, cada um tem um nível, né, que precisa conhecer. Então, você conhecendo o seu corpo, a resposta dele para isso, você consegue também achar mecanismo. Então, você tem exercício físico, você tem uma hidroginástica, uma hidroterapia. Isso é preciso para o doente fibromiálgico. E tem alguns momentos onde você sente uma maior dor ou de repente a dor começa a aumentar? Tem. Eu vou dizer que o psicológico ajuda muito. O emocional na fibromialgia ajuda muito. Cientificamente, a fibromialgia é uma descompensação no cérebro. O teu cérebro ele não consegue assimilar qual é o nível de dor. Então, para ele tudo é muito. Ele vai no máximo. Então, para o doente fibromiálgico, qualquer dor ela é muito maior do que para quem não tem. Porque o cérebro ele não consegue fazer essa distinção. Então, você toma remédio para equilibrar essa deficiência. Então, na verdade, o remédio que a gente toma para fibromialgia, ele não é para tirar a dor. Ele é para compensar a sensação de dor no cérebro. Entende? Essa é a função do remédio. Só que qual é o problema? A fibromialgia está muito ligada com o lado emocional. E a maioria, não, acho que todas as doenças autoimunes têm essa ligação. Tem essa ligação. Tem. Né? Então, isso é um outro cuidado que a gente precisa ter. Então, o bem-estar, aí a gente volta para o exercício, o bem-estar ele te ajuda em todos os pontos da fibromialgia. Porque quando você tem alguma situação estressante, alguma situação de profunda tristeza, às vezes a gente, por falta de conhecimento, nem sabe que a gente está num processo emocional. Às vezes a gente achou que deixou para lá e não deixou. Mas o corpo ele vai responder. E aí a tua dor... Talvez quem esteja nos assistindo já passou, de repente, por um estresse muito grande. E depois, no outro dia, tu acorda com muita dor no corpo, uma dor muscular no corpo. Calma, não significa que você tenha fibromialgia, mas é o exemplo para dizer que o emocional, ele está ali. Então, é a resposta do teu corpo. Então, para quem tem a fibromialgia, isso se intensifica absurdamente. Então, o emocional, ele precisa ser tratado. A gente precisa ter, e aí vem muito do autoconhecimento, a gente precisa se autoconhecer, saber aquilo que traz gatilhos que vão desencadear uma ansiedade, que vão desencadear uma tristeza, um nervosismo, que vai afetar o teu organismo, porque isso vai ter resposta na dor. Com certeza, com certeza. E surgiu antes na tua vida a fibromialgia ou a esclerodermia sistêmica. Isso. Então, vamos facilitar. A gente conhece também muito como ES, né? De esclerodermia sistêmica. Então, assim, a esclerodermia, o diagnóstico veio depois. Eu tenho diagnosticado a fibromialgia há 4 anos. E a esclerodermia 2. Então, e ela veio justamente, eu nunca tinha feito o exame de sangue para esse fim de doença autoimune. E em determinada consulta, a reumato pediu esse exame. E veio o diagnóstico de esclerodermia. A esclerodermia, existem algumas formas, né, como a gente estava conversando um pouco antes do programa. Existe a esclerodermia, que ela é um ponto específico no teu corpo, da pele, esclero, né, vem de pele, que na verdade é um acúmulo de célula e acaba causando um ponto mais grosso. Tu sente uma espessura da pele mais grossa. Algumas pessoas têm o rosto bem vermelho e umas veiazinhas bem salientes. Também é uma reação da esclerodermia. Mas algumas pessoas têm só nesse ponto. E ela não causa mais nenhum problema, a não ser aquele incômodo estético, na verdade. Por ter aquele... Não dói, tu não vai ter os outros problemas que a sistêmica te causa. A esclerodermia sistêmica, ela já vai atacar os tecidos e os órgãos de uma forma geral, principalmente com a fibrose.
Tá? Então, o que vai acontecer? Internamente, a tua pele, o teu tecido, ele vai fibrosar, ele vai endurecer. Então, assim, a gente já teve filmes com fibrose cística, que é a questão pulmonar, né? Fibrose de rim, fibrose, inclusive, das veias. Ela pode causar endurecimento dessas veias, então você vai ter problema de circulação. E aí tem as pessoas que têm tanto na pele quanto interno. O meu caso específico, eu não tenho na pele. E ainda não tenho manifestação de fibrose. Então, outra coisa que quem tem precisa ficar fazendo exame constantemente para controlar. Só que aí vem outros sintomas que é o que a gente chama de secundário. Nós temos muitos problemas gastrointestinais. A esclerodermia também um dos sintomas é a dificuldade de deglutir, problema de esôfago, constante problema de indigestão, então desde queimação, a dor, e isso para mim é constante. Então eu tomo remédio, se eu não tomar, todos os dias eu tenho problema de estômago, e o teu intestino ele também acaba sendo prejudicado. Mas isso a fibro também faz. Então eu tenho dos dois lados. Sim. E aí vem o diagnóstico, aí você vai começar a tratar cada coisa em separado. Hoje eu faço uso de medicamento que, na verdade, ele está para baixar a minha imunidade. Porque a doença autoimune, o que é? O teu organismo está descontrolado, ele não sabe o que é uma célula boa e o que é uma célula ruim. Ele ataca todas. Na dúvida, ele vai atacar todas as tuas células. E aí você precisa baixar a imunidade. Quanto mais alta tiver a imunidade de uma pessoa com doença autoimune, pior é, porque mais o teu organismo vai se defender. E baixando essa imunidade não pode dar outros problemas? Sim. Aí você tem que combater o outro lado. Então aí eu tomo vitamina D, tomo ácido fólico, mas há uma grande tendência aí você tem que tomar vitamina C, porque você tem uma maior tendência de ter gripe, de pegar um resfriado. Mas, em contrapartida, você mantém o teu organismo para a doença autoimune dentro do controlado, para que ela não se desenvolva a ponto de te prejudicar mais do que ela já traz. Nossa, e essas doenças autoimunes, o que fizeram com a tua vida, assim, o que tu a Liana antes e depois? Isso é uma pergunta muito interessante. Então, eu sempre fui uma pessoa muito ativa, eu sempre fiz muita coisa ao mesmo tempo, e com a doença autoimune eu tive que mudar o meu ritmo de vida. Tem um lado bom, a gente pensa em qualidade e não em quantidade. Essa é uma grande diferença para quem tem doença autoimune, para quem tem fibromialgia, para quem tem qualquer outra doença, lúpus, que é uma doença talvez das autoimunes a mais conhecida, a gente precisa ganhar qualidade de vida. Com qualidade de vida, você também consegue combater. Então, eu tenho uma Liana que antes era de fazer independente da quantidade, eu estava ali, se eu tivesse que trabalhar 24 horas por dia, eu trabalharia. Hoje eu tenho uma Liana que prefere ter a minha qualidade de vida, que prefere aproveitar, descansar, passar um tempo com coisas que me dão prazer, a ter que trabalhar, a ganhar dinheiro ou qualquer outra coisa nesse sentido, porque ela muda bastante. Assim, a esclerodermia, por exemplo, ela pode fazer tu desenvolveres tanto a intolerância à lactose quanto a intolerância ao glúten. E eu desenvolvi a da lactose no momento, que era uma coisa, para leite, eu adoro derivados do leite. Então, isso muda a tua vida completamente, assim, porque você tem que se adaptar a ela, né? Então, ela te traz, ao mesmo tempo que eu ganhei qualidade de vida, mas eu também ganhei algumas coisas que eu preciso, algumas restrições. É aquela coisa de aprender a aceitar. Isso. E a seguir em frente, isso. Mas não é fácil. Não. A minha reumata sempre foi muito engraçada. Ela sempre disse que eu nunca pareci ter fibromialgia, porque eu sempre pensei para frente. Eu não deixei a doença me abater. Tirando o dia que eu tive o diagnóstico da esclerodermia. Tenho que dizer para vocês que nesse dia eu chorei, porque eu acho que é normal, porque você tem uma doença que pode te causar uma série de limitações e que para quem desenvolve os sintomas, né, a fibrose interna, a expectativa de vida é muito curta.
Então, isso te dá um baque. Isso eu tenho que dizer assim, não adianta eu fantasiar assim, não, eu sempre levei tudo para frente, eu não senti em nenhum momento, eu senti problema. Não, a fibromialgia, apesar de tudo, não me abalou. Tu acaba se adaptando a trabalhar com dor, a tocar a tua vida para frente. E ter esse pensamento para frente ajuda. Eu sei que nem todo mundo consegue, cada um encara a vida de uma maneira, então a gente precisa levar isso em consideração. E aí volto à questão do autoconhecimento, né? Mas o da esclerodermia sistêmica eu senti um baque. Esse para mim foi complicado. Imagina. Você conhece outras pessoas que têm esclerodermia? Pessoalmente não. Nós temos grupos na internet, mas pessoalmente eu não conheço ninguém diagnosticado com esclerodermia. Eu tenho visto que ela é uma das doenças autoimunes, uma das mais raras em si. Ela é uma das mais difíceis de se ter. E você sabe se ela tem a genética influencia? Não é comprovado hereditariedade. Em mulher, como a fibromialgia, ela é mais comum. Né? Na verdade, as doenças autoimunes, de forma geral, em mulheres, elas são mais comuns do que nos homens. Não sei se isso tem a ver com algum gene, alguma questão de hormônio, porque não há comprovação. Não há como dizer não tem dizer assim, da onde surgiu, e não há como comprovar que também ela é hereditária. Embora, na grande maioria dos casos, quem tem, na família já há caso. Isso. Mas a ciência ainda não conseguiu relacionar isso. De dizer, não, com certeza, se teu pai ou tua mãe tem doença autoimune, você terá doença autoimune. Isso não tem essa clareza na medicina. E já a fibromialgia já tem mais pessoas que têm, né? Tem. A fibromialgia é mais comum ter mais pessoas na família e automaticamente, de gerações em gerações, você continuar com a fibromialgia. Uhum. E assim, a esclerodermia. Normal. Chama de ES que tá tudo ótimo. Desculpa. E a ES foi mais fácil diagnosticar do que a fibromialgia? Foi por causa do exame. No exame de sangue, que a gente faz, que é o FAM, que a gente chama, que é o exame FAM, ele aparece, o teu exame de sangue, ele vai aparecer um padrão na lâmina do microscópio, e eles colocam um reagente que é de luminosidade. Então, vai aparecer ali pontilhados. Cada pontilhado, cada forma de pontilhado, e também se ele é grosso, se ele é fino, se ele é médio, se ele é espaçado, ele vai indicar um grupo de doenças autoimunes. Então, no meu caso, foi diagnosticado através do exame de sangue e aí depois de alguns sintomas secundários, né? Tanto que como eu não tinha a manifestação da pele, a reumatologista, no início, ela duvidou do meu diagnóstico, quando eu fiz o exame 3 vezes. Eu fiz o exame 3 vezes justamente por ter essa ausência da pele, que também é uma coisa incomum. Você não ter a pele é uma das coisas mais raras também. Então, até que ela, inclusive, fiz num laboratório em Tijucas, que ela disse que para doença autoimune na região é o melhor que tem em diagnóstico. Então, ela disse que se lá realmente desse que eu tenho, ela acreditaria que eu tinha esclerodermia sistêmica. E lá deu. Então, ali foi o diagnóstico final que realmente eu tenho, aí nós começamos com o tratamento. E assim, Liana, hoje, o que tu diria para as pessoas que têm fibromialgia ou AES? Agora eu já ia reduzir para Ok, tranquilo. Que mensagem você daria para essas pessoas para que elas se conheçam também, como você falou e tal, para que elas tenham uma vida melhor? Eu acho que o primeiro é você querer viver. Você tentar manter a sua vida como ela era antes. Claro que buscando a qualidade de vida, porque isso é o que vai garantir o bem-estar, mas eu acho que você não pode se entregar. Porque se você ficar naquela dor, você vai ficar pensando só na dor, você não sai da cama. Se você ficar pensando em tudo que tem de ruim que a doença te traz, você não levanta. Então, você tem que pensar naquilo tudo de bom que você consegue fazer. A medicina está aí, ela está evoluindo, existem remédios para nos ajudar, existem tratamentos que nos ajudam, desde exercício físico, fisioterapia, a própria terapia. Aí isso entra a questão do autoconhecimento, de você procurar um psicólogo, um psicoterapeuta. Isso tudo faz que você tenha uma vida muito melhor. Essa é buscar ter uma vida melhor.
E essa vida melhor não significa ter dinheiro para isso. São as pequenas coisas. Uma caminhada à noite, uma boa risada com um amigo, um trabalho manual que te traga prazer. Você tem que resgatar o prazer da vida. Isso faz com que você consiga passar por essa doença melhor. Gente, então terminamos hoje o nosso encontro com a Liana, que nos deu uma aula muito boa sobre fibromialgia e AIS e como a gente tem que levar a vida para suportar, aceitar, seguir em frente e não deixar de ser feliz. Te agradeço muito. Eu que agradeço a oportunidade. Foi excelente, aprendi muito também. Obrigada. E quem sabe outras vezes a gente volte aqui, né? Com certeza. Para poder ajudar as pessoas a se conhecerem e Com conhecer essas certeza. doenças. Estou à disposição, sempre que precisarem. Então tá. Gente, tchau e Tchau. até a próxima.